Fala pessoal, como vocês estão? Trago no vídeo de hoje uma partida jogada entre duas lendas do xadrez, Garry Kasparov contra Vishwanathan Anand, tá? Esses dois jogadores chegaram a disputar um match valendo o título mundial e essa partida foi jogada no famoso torneio de Linares de 1994, que é o torneio em que o Karpov foi o campeão. E ele fez uma pontuação de 11 em 13, ou 11,5 em 13, não lembro exatamente. Mas foi uma performance fantástica do Karpov. Realmente uma performance histórica. E esse torneio tinha várias feras do xadrez. Tinha o Kramnik, o Ivanchuk, Shirov, Topalov, Judith Polgar, enfim, o Gelfand. Eram só as feras do xadrez, né? E essa partida que eu vou trazer aqui não é uma partida do Karpov, mas foi uma partida, assim, uma selvageria pura, né? O Kasparov, nessa partida aqui, ele atacou como nunca. Então, vamos analisá-la. Bem, o Kasparov jogou com E4, o Anand respondeu com C5 e agora cavalo C3. Então o Kasparov está jogando uma siciliana fechada aqui contra o Anand. Veio D6, cavalo de G2, preparando então para jogar com D4. Opa, D4, cavalo C6 e D4. Trocou e no final acabou transpondo aqui para uma siciliana aberta mesmo. Depois de cavalo F6 aqui, uma siciliana clássica. Então Kasparov seguiu aqui com bispo C4, desenvolvendo. Dama B6, já colocando pressão no cavalo de D4. O cavalo volta para B3 e agora E6. Lance natural. Restringe o bispo de C4 e prepara para desenvolver o bispo para E7 e depois roque. Então veio bispo F4. O Kasparov aproveita então o avanço do peão de e já coloca pressão aqui no ponto de D6. O Anand defendeu com o cavalo E5, atacando o bispo das brancas. O bispo volta para E2 e agora bispo E7. O Kasparov então jogou com o bispo E3, voltando o bispo, ganhando um tempo na dama. A dama volta para C7 e agora F4, expulsando o cavalo do centro. O cavalo volta para C6, bispo F3, bispo F3, A6 e roque e A4. As brancas têm ideias aqui de jogar com A5, controlando aqui a casa fraca de B6. Pode chegar um bispo B6 em algum momento. O Anand, se antecipando a isso, já joga com lance B6. E aqui é o momento que começa o show do Kasparov. Se vocês quiserem pausar o vídeo e tentar descobrir o lance que foi jogado nessa posição, não só o lance, mas também o plano das brancas nessa posição, é um exercício bem bacana, tá? Aqui o Kasparov, ele manda a bala no G4, e ele já deixa claro com esse lance que as brancas pretendem atacar o rei das pretas. O Anand seguiu aqui então com torre B8. As pretas querem buscar um contrajogo aqui na ala da dama.
Chegou o G5, o cavalo tem que voltar, ele volta para D7. E aqui o lance bispo G2. Esse pode parecer um lance estranho, né? Parece um lance meio passivo, voltar o bispo aqui para G2. Mas o Kasparov tem ideias claras aqui, que é passar a torre para a coluna H. E, além disso, esse lance bispo G2 abre a diagonal da dama. As brancas podem passar a dama para H5. E assim as brancas montam um setup aqui para atacar o rei das pretas. Seguiu aqui torre 8. Esse lance dá a casa de F8 para o bispo. Então o bispo pode voltar e ajudar na defesa do rei. E aqui o Kasparov segue com o plano. Torre F3. As pretas fizeram cavalo C5 e agora torre H3. As brancas então ameaçam passar a dama para H5. O Anand segura a casa de H5 com lance G6. E agora dama G4. E aqui o Anand então quer jogar com dama H4. O Kasparov, perdão, quer jogar com dama H4. Veio o cavalo B4. O Anand segue buscando contra-jogo na ala da dama. Tá atacando o peão de C2. E aqui o Kasparov nem se importa com esse peão, né? Que o Kasparov ele segue com ataque. Dama H4 agora. Ameaça invadir em H7. Então o Anand defendeu jogando com H5, tá? E aqui é um momento interessante. Como é que as brancas podem continuar com o ataque, né? Como que o branco mantém a iniciativa nessa posição? Porque parece que as pretas conseguiram segurar tudo aqui, né? Depois de H5. Bom, as brancas não podem tomar em passant porque tá caindo a dama em H4. O Anand parece que conseguiu manter a ala do rei fechada. Como seguir com o ataque, né? E aqui o Kasparov encontrou uma ideia muito forte nessa posição, que é a ideia de jogar com bispo F3. E aqui tá claro, né? O Kasparov tá ameaçando sacrificar uma peça. Tá ameaçando sacrificar o bispo em H5 para expor a posição do rei. E as pretas não tem muito como evitar esse sacrifício, na verdade. O Anand jogou aqui com o bispo F8, melhor lance. Já traz o bispo para ajudar na defesa das casas escuras. E aqui o Kasparov então mandou bala com o bispo H5. Veio G por H5 e agora a dama por H5. Ameaçou mate, né? Tanto em H8 quanto em H7. As pretas então jogaram aqui com o bispo G7, defendendo a casa de H8. No caso de dama H7, então o rei das pretas consegue fugir para F8. E aqui o rei tá escapando. Então aqui depois de bispo G7, o Kasparov fez um lance ainda mais forte do que dama H7, que é bispo D4. E criou a ameaça de dama H8. Por exemplo, se o preto faz um lance inocente aqui, por exemplo, cavalo por C2, dama H8 cheque, e depois torre por H8. Isso aqui é checkmate. Um padrão muito bonito de checkmate esse. Então, depois de bispo D4, o Anand respondeu aqui com E5 para tentar fechar essa diagonal. E aqui, se não bastasse o Kasparov sacrificar uma peça, aqui ele sacrifica mais uma peça. Então já sacrificou um bispo, agora ele sacrifica outro bispo e joga com F5.
A diferença é que agora as pretas não podem aceitar esse sacrifício, né? Se tomar em D4, depois de dama H7 e rei F8, tem F6. F6 tira a casa de fuga do rei em E7 e tá ameaçando todo tipo de checkmate aqui nessa posição. Né? Se o preto tentar jogar um torre, sei lá, torre por E4 aqui para abrir uma casa de fuga para o rei, simplesmente dama H8 cheque, sacrificando a dama, bispo por e torre H8 é mate. O peão tá tirando as casas de fuga do rei. Então, lance F5, lance muito forte do Kasparov. O Anand achou um recurso interessante nessa posição, que foi cavalo por E4. Qual que é a ideia desse lance? Se as brancas tentarem a mesma sequência agora, com dama H7 e rei F8 e F6, ameaçando dama H8 mate, aqui o preto tem a opção de devolver o material, jogando cavalo por F6, sacrificando mesmo. Depois de peão por, bispo por. É uma posição que ainda é perigosa para as pretas, só que ficou um pouco mais difícil para as brancas continuarem com ataque aqui nessa posição. Então, é um recurso interessante que o Anand encontrou. Bom, depois de cavalo E4, Kasparov jogou aqui com dama H7. Depois de rei F8, não F6. Tá? Ao invés disso, Kasparov tomou em E4. E aqui novamente, os pretas não podem capturar o bispo em D4 por conta desse tema F6 ameaçando dama H8 mate, né? Depois de bispo por H8, torre por H8. Então, novamente as pretas não podem capturar o bispo. O Anand aqui jogou então com bispo por F5. Interessante, as pretas estão tentando simplificar, estão tentando trocar algumas peças aqui para ver se alivia a posição. Veio dama por F5 e por D4. Então, de fato, trocaram algumas peças aqui, mas a posição continua muito difícil para as pretas, né? Aqui as brancas têm vários lances, né? Dá para jogar, por exemplo, com torre F1, trazendo mais uma peça para o jogo, aumentando a pressão aqui em F7. Por exemplo, torre E7, já dá para jogar aqui com torre H7. E a pressão é muito forte, né? Então, aqui a posição já é muito difícil para as pretas. O Kasparov não jogou torre F1, tá? Ao invés disso, ele jogou com cavalo F6, que também é um lance muito forte. Esse cavalo em F6 aqui é muito chato. Primeiro que ele não pode ser capturado, né? Se bispo por, peão por, e o preto tá levando mate, né? Esse tema com o peão em F6 tirando as casas do rei é um tema que persiste aqui nessa partida, né? Então, o cavalo não pode ser capturado. A torre está atacada. Tem temas de duplo aqui com cavalo D7. Enfim, uma posição muito difícil de jogar de pretas. O Anand até que tentou, né? Jogou aqui dama por C2. Ameaçando o cavalo. Não pode tomar em E8 porque está caindo a dama. Obviamente o Kasparov viu isso. Então ele jogou aqui com cavalo por D4. Defendeu o cavalo e defendeu a dama. E propôs a troca das damas aqui. O Anand não quis trocar, jogou com dama B2.
No caso de trocar as damas, o final é muito triste para as negras, né? A torre continua atacada, eu tô ameaçando o cavalo D7 e não é fácil de defender isso aqui. De novo, não dá para tomar esse cavalo por conta do mesmo tema. A torre H8 ameaça mate. E se o preto tentar defender o duplo aqui com torre D8, por exemplo, então as brancas jogam com cavalo H7 cheque. Se rei E8 tá caindo o bispo, rei G8 vai levar mate aqui. Cavalo E7, e H8 forçado, e agora cavalo F6. Abrindo um descoberto. Tem que jogar bispo H6 aqui. E bom, dá para tomar em H6 direto, tá ganho. Mas aqui cavalo F5 é ainda mais fino, porque tira a casa de G7 e ameaça mate. E não tem como defender. Então você vê que é uma posição difícil, né? Aqui depois de cavalo, se trocasse as damas, né? Seria um final difícil aqui para as pretas. Então o Anand não trocou as damas, ele jogou dama por B2, atacando a torre e o cavalo. Então torre D1 defende os dois. Eu ainda tô ameaçando a torre, ainda tá ameaçando o cavalo D7. O Anand tentou ainda jogar com torre E5 no esperneio, atacando a dama, permitindo então o duplo. Cavalo por D7 cheque. Veio rei E7, cavalo por bispo por. Tá ameaçando tomar. Tá ameaçando tomar em D4, mas aqui existem diversas defesas aqui. Kasparov jogou a mais simples, dama E4. Defende o cavalo, crava o bispo. E nessa posição as pretas abandonaram.